Brincadeiras à parte, pessoal, né? O que você acabou de ver é uma crítica para aqueles religiosos do século XXI. Aqueles que vivem brigando por placa de igreja, né? Colocando a placa da igreja acima da Bíblia Sagrada, né? E Jesus Cristo não queria isso. Jesus Cristo veio mostrar e veio nos dar acesso, porque nós gentios já estaríamos todos condenados à morte eterna. Já estávamos condenados à morte eterna. Mas aí, né, como os judeus não quiseram, né, trazer e propagar o evangelho, né, o evangelho não, propagar, né, a religião judaica para aqueles que não eram da linhagem judaica, aí eles excluíram o resto da sociedade, né? E aí Jesus Cristo veio revolucionar a história. Ele veio para os deles, e os deles não o quiseram. Então ele foi para os gentios, que somos nós. Ok? Então, a partir do momento que eu e você declara que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos salvou e pode nos transformar, né, tirado do lamaçal do pecado, e a gente declara que ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós somos igreja, uma igreja ambulante. Ok? Somos cópias de Jesus para ser uma igreja ambulante. Ok? Então, Jesus nunca pregou placa de igreja. Ah, mas minha igreja é mais antiga. Ele nunca pregou placa de igreja. Pelo contrário, ele mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Lembra do endemoniado gadareno? Ou seja, o ex-endemoniado gadareno? Ele saiu pregando. Ele não precisou fazer curso de teologia, ele não precisou se afiliar a nenhuma placa de igreja. Ele abriu as igrejas lá, né? Uma Decápolis, um conjunto de 10 cidades conheceram Jesus através do testemunho de vida dele, que Jesus Cristo chegou e transformou a vida dele. Então, esse mimimi de estar defendendo placa de igreja e fazendo confusão entre igrejas não é coisa de Deus. Não é coisa de. Não é doutrina bíblica, ok? Então, cada um de nós pode se sentir bem, né, comungando em alguma igreja, ser membro de alguma igreja bíblica, né? Em Hebreus 10:25, né? Lembramos que naquele contexto existia perseguição religiosa e as igrejas não existia o físico, né? A igreja era nas casas das pessoas, era como células de hoje, né? As igrejas de antigamente, né, do tempo de pós Jesus ressuscitado, eram nas casas, eram em cavernas, eram escondidos, né? Eram grupos de estudos, eram células e não tinha cor, né? Então, essa brincadeira que eu fiz é porque ainda os religiosos do século XXI, né, as cópias dos fariseus, ficam defendendo a parede branca como a perfeita. Aonde que tem a parede branca na Bíblia? Não tem, né? Ah, imagina aí, se as igrejas antigamente eram numa caverna, tinha cor, sem lâmpada, sem luz, sem energia, era tudo escuro, né? Ou seja, era preta, na verdade. É, Em 1 Coríntios 6,19, a gente vai ver que aquele velho ditado que todos cristãos, todos evangélicos dizem, mas quem realmente são os cristãos, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 6,19 diz que nosso corpo, a partir do momento que declaramos e aceitamos Jesus Cristo de verdade e decidimos renunciar nós mesmos por Ele, porque não adianta vir e não mudar de vida, né? Tem que renunciar por Ele, é morrer por nós mesmos, né? Morrer o nosso eu e viver Cristo. Então, quando a gente declara isso, o nosso corpo se torna templo e morada do Espírito Santo. Então, não caia nessa de estar botando igreja contra igreja, a não ser que seja uma seita, né, que prega heresias,
E aí você tem a obrigação de ser cópia de Jesus e condenar. Isso é bíblico. O que é que Paulo fazia quando no meio deles tinha gente, professores e pessoas lá pregando heresias? Paulo ia lá e condenava e rasgava o verbo mesmo com a Bíblia, né? Ele não tinha, ele tinha os respaldo dele, né? Que ele escreveu as cartas paulinas, mas ele teve um encontro vivo com Jesus, né? O Jesus já em corpo glorificado, e ele viu muitas coisas, e essa transformação dele lhe deu respaldo de pregar o verdadeiro Cristo sem placa de igreja, né? Tanto é que Paulo escreveu várias cartas para várias igrejas, né? Muita gente acha que aquelas igrejas que ele falou tinha placa. Não tinha placa. As igrejas eram o grupo de estudo, eram as células nas casas das pessoas, ok? Então, não tem respaldo para desengrejado, tem respaldo sim para se congregar, estarmos juntos, né? Em Hebreus 10:25 diz, né, que precisamos nos reunir para um ajudar o outro na fé, né? Então, isso é igreja, né? Mas vamos parar com isso, né? Já tá feio, né? Criticando a parede preta, a parede cinza, a parede azul, a parede vermelha. Meu irmão, Cristo nos vê por dentro, ou seja, transparente. Ele nos vê por dentro. Se aquela igreja é branca e tem heresia, ele não está ali. Se aquela igreja é preta e prega Bíblia, não doutrina e usos e costumes, ele está ali também, porque ele disse que ia deixar um Consolador, que era o Espírito Santo, e onde tivesse dois ou três reunidos no nome dele, ele ali se faria presente. E ele não diz assim, eu só vou estar numa parede branca. Não tem isso na Bíblia, né? Então vamos aprender a pregar a Bíblia de verdade, né? Amém? Deus abençoe você, da parede preta, da parede amarela, da parede colorida, porque o colorido do arco-íris bíblico, né, do arco da aliança, é bíblico, né? Então, sua parede pode ser a cor que for. Se vocês pregar a Bíblia e ver Cristo e renunciar, houver nesta instituição que se diz igreja transformação de vidas, né? Se existe a doutrina de renunciar às práticas mundanas por Cristo, Jesus está ali presente, ok? Que Deus abençoe vocês, curte e compartilha.